Olá! Hoje a gente vai debater a proposta da semana anterior, a proposta de número 2, aqui no TOR, Treinamento e Oficina de Redação. Como você já sabe, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Olho na tela. Eu tenho aqui o comando, foi dividido em duas partes, a parte 1 e aqui a parte 2. Eu sempre gosto de dar uma olhada geral, já dou uma olhada aqui, interpreto também o comando, vejo se não tem nada escondido aqui no comando. Pode ser que o comando coloque um tópico, por exemplo, para você se posicionar, se você é a favor ou contra a militarização de escolas públicas no Brasil. E aí pode ser que um dos tópicos esteja no comando. É muito importante que você faça uma leitura e uma interpretação do comando. Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redige um texto dissertativo acerca do tema a seguir. E aí ele vem e apresenta a temática aqui, cuja ideia geral: militarização das escolas públicas. É isso aqui, ó. Essa é a ideia geral. É importante a gente identificar a ideia geral, porque é isso aqui que tem de aparecer na introdução de forma muito clara. Evidentemente que você tem de delimitar, identificar onde ele quer que você aborde isso. É no DF só? Não, é no Brasil inteiro. Ah, mas eu posso citar um exemplo do DF, de Minas, de outro estado? Posso sim. O DF não é propriamente estado, é uma unidade federativa, como você sabe, mas eu posso citar o DF aqui? Claro que eu posso citar o DF, sem o menor problema. Eu só não posso falar do DF no texto inteiro, porque ele quer que eu fale no Brasil. Legal. E aí depois ele coloca aqui, ele especifica soldado ou cidadão. Ele faz uma pergunta para você. Se ele faz uma pergunta para você, um questionamento, você deve responder essa pergunta. Deve ser respondida no texto. Ah, mas onde é melhor que eu responda essa pergunta? Isso vai depender do que os tópicos pedem, se o tópico pede especificamente para você se posicionar em relação a isso, em algum tópico, né? Vamos supor que o tópico 3 peça isso aí, para você falar sobre essa questão de soldado ou cidadão. E você vai ter de comentar lá nesse tópico. Se não pedir nenhum, a gente pode citar em diferentes parágrafos do texto, aí a gente vai ver como fica melhor. Legal? É importante você se lembrar disso aqui. Depois, ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Isso quer dizer que eles são obrigatórios, aborde obrigatoriamente. Aí ele te dá tópico 1, 2 e 3, A, B e C. Militarização das escolas públicas, possível censura e excesso de vigilância sobre profissionais e alunos. Perceba, ele quer que você fale sobre a militarização das escolas públicas. Essa é a forma mais prática de você e efetiva, eficiente de você interpretar isso aqui. Ele quer que você aborde a questão da militarização das escolas públicas neste tópico aqui. Mas sob que perspectiva? Possível censura e possível excesso de vigilância sobre profissionais e alunos. Então tá rolando uma possível censura, um excesso de vigilância, né, sobre profissionais e alunos. Legal, então a gente vai falar sobre isso aqui. Por quê? Eu tenho exemplos disso. Quais exemplos? Há exemplos disso? Há fatos relacionados a isso? Eu tenho de explicar isso aqui, essa questão. Depois, ideologia militar versus liberdade de pensamento. Dixon, mas ele não deixou claro o que ele quer. E aí você tem de interpretar. Ele quer que você faça um confronto entre esses dois caras aqui. Ele quer que você responda isso. Há uma relação entre esses dois caras? Esses caras conversam bem, a ideologia militar e a liberdade de pensamento? É isso aí que ele quer que você responda. Esses dois caras aqui caminham do mesmo lado da calçada? É possível conciliar esses dois caras aí, ideologia militar com liberdade de pensamento? É possível conciliar esses dois caras? Depois, importância do papel dos profissionais de educação em escolas públicas brasileiras.